pessoal, boa tarde a todos. Bom, sou o Fabrício. Apesar do tempinho aí já de marketing nas costas, tenho só 30 anos de idade. E queria dizer que é um prazer estar aqui hoje dividindo um pouquinho de informação com vocês, porque é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de subir num palco para falar sobre Fatal Model. O passador de slides. Bom, alguém aí sabe o que é o Fatal Model, de fato? Muitas pessoas... Olá! Muitas pessoas sabem do nome Fatal Model, sabem que é a maior plataforma de anúncios para acompanhantes do país, mas como a plataforma opera, de fato, acredito que nem todo mundo saiba, pouquíssimas pessoas saibam. Bom, o Fatal Model é uma plataforma gratuita, para que acompanhantes possam sair das esquinas, dos perigos das ruas, para anunciar de forma autônoma, com respeito, segurança e dignidade. Essas três últimas palavras são os pilares da nossa marca. Então, a gente acredita que o profissional o acompanhante, ele deve ser respeitado como um médico, como um advogado, como um engenheiro. Ele tem que ter condições seguras para poder exercer sua profissão. E ele não precisa sentir vergonha do que ele faz, porque não tem nada de errado nisso. O site surgiu em 2016, eu não estava lá desde o início. Esse mês, no início do mês, completei 3 anos de casa. E o site começou a ganhar destaque porque a gente sempre fez um investimento na parte de segurança. Tanto para quem anuncia no site, um garoto ou uma garota de programa, ou para quem contrata também, os contratantes. O que a gente pode falar aqui como medida de segurança? Por exemplo, nesse mercado, era muito comum que, sei lá, uma pessoa interessada em contratar chegasse, olhasse um anúncio e se deparasse com uma pessoa completamente diferente na hora H. Bom, então, fui lá, mirei numa pessoa loira, cheguei lá, era uma pessoa morena, ou era uma pessoa completamente diferente, e o que eu faço? Tu fica refém dessa situação. Então, o nosso site começou a adotar medidas de segurança, como, por exemplo, autenticação facial. Toda pessoa cadastrada na plataforma precisa fazer um vídeo para comprovar que a pessoa que consta nos documentos do cadastro é a mesma que está administrando o perfil na plataforma. Também, a gente tem um sistema chamado mídia de comparação, onde o anunciante deve gravar o corpo, pode ser de biquíni ou pode ser nu, dar uma volta na câmera para provar que é a mesma pessoa que está nas fotos que faz o atendimento. E isso nos colocou em primeiro lugar no mercado. Não sei se vocês estão conseguindo ler, para estar um pouquinho embaçado aqui, mas, além de ser o maior site de acompanhantes do Brasil, nós somos o segundo maior site de acompanhantes do mundo, o terceiro site mais acessado na categoria adulto, né, no Brasil, o 25º site mais acessado do Brasil na categoria geral. Temos, né, em outubro, aí, registramos mais de 900 milhões de usuários, e temos atualmente mais de 29 mil anunciantes cadastrados na plataforma. Sobre legalidade no mercado de acompanhantes, tá? Toda vez que a gente para conversar com alguém, seja com um possível parceiro de negócios ou um convidado para algum projeto especial, a gente esbarra nessa parte aqui. Mas a profissão é legalizada? Isso aqui que vocês fazem pode, de fato, acontecer? Pode operar? Eu digo que sim. O marketplace, para esse mercado, ele é autorizado, a profissão ela é legalizada, e o Fatal Model ele monetiza da seguinte forma. O Fatal Model, para começar, o que a maioria das pessoas pensam, né, que o Fatal Model monetiza em cima dos atendimentos dos profissionais que estão cadastrados no site. E não é assim que funciona. É como um classificado. Lá, muito tempo atrás, quando o jornal, a mídia impressa era mais forte, todo mundo aqui já leu lá, vendo carro, vendo moto, ou morena, sensual, nananã, tantos anos de idade. Né? O Fatal Model é a mesma coisa, só que é nichado. É para quem é acompanhante que anuncia na plataforma. Ou seja, para se cadastrar na plataforma, para aparecer lá, tu não paga nada. Mas vamos pegar aqui agora o contexto de São Paulo, que é uma cidade absurdamente grande. Tem muitos profissionais.
Para se destacar, tu paga um valor e o teu perfil sobe para o topo da listagem. O Fatal Model está disponível em todo o Brasil. Então, né, de norte a sul, todas as cidades que, né, tem um acompanhante que queira se cadastrar na plataforma vai conseguir fazer o seu cadastro. E a curiosidade é essa, há mais de 20 anos que a profissão é reconhecida pelo Ministério do Trabalho e é prevista na Classificação Brasileira de Ocupações. Uma das coisas que a gente esbarra também bastante, mesmo falando em um evento sobre o mercado adulto ou com pessoas da área, é isso, né? Trabalho sexual não é exploração sexual. Quando o Fatal Model sai numa notícia, fecha um patrocínio ou ganha uma projeção maior e que acaba virando pauta em alguns veículos, muitos comentários são: que absurdo, que vergonha, onde a gente vai chegar, para onde o mundo está indo. Porque as pessoas, de fato, acreditam que a plataforma sai pegando pessoas, botando lá e fala: você vai trabalhar para a gente, é isso, entendeu? Atendeu que 50 pessoas no mês, a gente vai morder aí metade do que tu lucrou, não atendeu nada, vai ter que pagar para a gente, ninguém vai ficar no prejuízo, e não é assim que funciona. Na verdade, o Fatal Model é uma plataforma de combate à exploração sexual no país. A gente acredita muito na parte da autonomia. Ninguém deve ser agenciado por ninguém a menos que queira. Um fato curioso, depois eu vou explorar um pouco mais sobre isso, é que a maioria das pessoas acredita que um acompanhante tem a obrigação de atender todo mundo que chama, sabe? Então, digamos que eu sou um acompanhante e eu tenho a obrigação. O cara me chamou lá no WhatsApp: Fabrício, vamos marcar aí? Beleza, vamos marcar. Não, eu tenho total direito de escolha. Eu posso colocar um critério, como só atendo quem eu vejo a foto antes, eu posso colocar um critério de idade, eu posso colocar o que for. E o Fatal Model trabalha para que isso aconteça cada vez mais. Bom, né, seguindo o que eu estava falando, se o sexo ainda é um tabu, todo mundo aqui sabe, né, que é complicado a gente falar sobre sexo hoje em dia, o que resta quando o assunto é trabalho sexual? Eu disse, às vezes até alguns parceiros do mercado adulto têm um pouco de reticências, dão um pezinho atrás quando a gente fala sobre o Fatal Model, porque envolve prostituição e trabalhadores sexuais. Explicado como o Fatal Model funciona, a gente consegue abrir uma portinha e dar um passo a mais à frente, né, para conseguir acessar essas pessoas e explicar de fato no que a gente acredita, focado sempre naqueles 3 pilares: respeito, segurança e dignidade. Mas agora, como funciona no marketing, né? Falando do público como um todo. É complicado e exige resiliência, porque desde um simples fornecedor de camiseta até o dono de um outdoor, a gente tem que convencer. O nosso CEO uma vez me disse que é uma coisa que é muito real, assim, acho que se encaixa para todo mundo que trabalha com o mercado adulto. A gente tem que vender até quanto quer comprar. Então, se eu quero, sei lá, produzir 200 ecobags, você trabalha com o quê? O Fatal Model. O que é? É isso aqui. Não. Eu não vou produzir isso, não. Mas por quê? Não concordo. Tá, beleza, mas por que você não concorda? Eu acho que isso. Bueno, vamos dar um passo para trás, deixa eu te explicar como a plataforma funciona. Nossa, que legal. Eu nunca pensei nisso antes. Pois é. Infelizmente, esse preconceito ele é replicado, né, das mais diversas camadas da sociedade. Do cara mais conservador ao mais dito liberal, cabeça aberta, tem um pé atrás quando a gente fala sobre trabalho sexual. E aqui, a gente vai chegando numa parte que acho que é um calo para muita gente. O pessoal do podcast falou, né, um pouquinho sobre isso, que é a desinformação, o preconceito, isso atrapalha muito quem trabalha no mercado adulto, tanto marca quanto profissional. O sexo, quando a gente fala que trabalha com o sexo, ele é sempre visto de forma ou engraçada ou pedante, né? Como o fundo do poço. A Monique Prada é uma acompanhante, escritora. Ela escreveu um livro chamado Puta Feminista.
E nesse livro, ela reflete um pouco sobre a trajetória dela, sobre as experiências que ela trocou com outras profissionais e sobre o papel do feminismo nisso tudo. E ela fala... Tem um trecho do livro que é muito interessante, que me marcou bastante, porque ela fala: a profissional do sexo, para a esmagadora maioria das pessoas, só é vista sobre duas formas. A primeira, a vilã, porque ela almeja o luxo, a fama, a sedução e grifes e seduzir todos os homens, como se ela fosse uma ninfomaníaca, e o único objetivo dela na vida é transar e sair por aí destruindo lares. Ou a vítima. A pobre coitada que não deu certo em nada na vida, que tudo que ela faz, a situação a qual ela se sujeita, é para garantir o pão de cada dia e nada mais. E não é bem por aí que a banda toca. Claro, eu não vou ser leviano de dizer que essas realidades não existem, mas elas não correspondem a, de fato, tudo que esse mercado contempla. E quando a gente fala aqui de redes sociais, o que eu disse, a impressão que eu tenho é justamente essa. Quem aqui já perdeu um Instagram? Trabalha com o mercado adulto e já perdeu uma conta no Instagram? A gente conversou sobre isso semana passada, né? Chega um momento que você fica sem ideia para botar um arroba. E toda vez que tu recebe uma advertência algum dos seus conteúdos pode estar infringindo as nossas diretrizes. Mas o quê? Algum dos conteúdos. Qual diretriz? Alguma das nossas diretrizes. Se vira. Algumas redes são mais sucintas, outras te dão um caminho para entender. O Mark Zuckerberg odeia a gente, disso eu tenho certeza absoluta. O TikTok é mais parceirinho. Ele sinaliza para a gente: olha, isso aqui, vocês estão indo para um caminho que não vai vingar aqui. Só apagar que está tudo certo. Nós perdemos a conta do TikTok uma vez só, e com um e-mail a gente resolveu tudo, recuperou e seguiu o baile. Mas quando a gente fala das redes do Grupo Meta, o buraco é mais embaixo e é muito complicado. Me dói muito dizer também que a gente acabou perdendo o nosso canal do YouTube, depois eu vou falar mais sobre ele, com mais de 40 mil seguidores, com vídeos com milhões de visualizações sobre respeito, sobre segurança na profissão, sobre dignidade, campanhas sobre o Dia da Acompanhante, sobre o Dia das Mães, porque em algum determinado momento surgiu uma série de denúncias e o YouTube decidiu derrubar. Antes de, quando eu recebi o convite para vir falar com vocês, eu dei uma estudada nesses termos e até compartilhei com umas pessoas do time que eu estava bem frustrado porque o YouTube falava que não teria problema desde que fosse sobre educação, desde que fosse sobre algum projeto interessante, desde que não fosse o sexo explícito. E o Fatal Model não comunica com palavras de baixo calão, não comunica com imagens de sexo explícito. Eu tenho certeza que se vocês entrarem agora, acessarem fatalmodel.com, na home não tem nudez. E a gente trabalha muito para que as pessoas vejam a profissão dessa forma. Um profissional do sexo não vende ou não oferece só sexo. Uma acompanhante tem muito mais a oferecer do que só sexo. Mas entendendo isso, o que o Fatal Model tem feito? A gente tem um link muito direto com os anunciantes da plataforma. E aí, só reforçando, quando eu falo anunciantes, é quem trabalha como acompanhante e paga lá os planos, ou tem o perfil gratuito no nosso site. Tá? Não são marcas que anunciam dentro da plataforma, são os profissionais. O que o Fatal Model tem feito? A gente tem um link muito direto e muito próximo com os nossos anunciantes. Quem se mostra aberto para conversar com sugestões, com reclamações, críticas, ou até questionamentos sobre como o mercado funciona, a gente está ali para entender. E uma das coisas que nesse tempo todo a gente aprendeu foi que esse preconceito todo, ele afeta o mercado de forma geral. O que eu digo geral? Quem trabalha como acompanhante, às vezes, se sente culpada e sozinha, porque tem relatos de pessoas que sustentam a família, pagam, sei lá, a medicação dos pais, e eles nem sonham com quem o filho ou a filha trabalha. E tem o outro lado, de quem contrata, que muitas vezes sente vergonha de dizer que contrata. Porque contratar uma acompanhante hoje em dia, para algumas pessoas, é sinônimo de: nossa, cara, não acredito que você não consegue pegar alguém de graça.
sabe? Meu Deus, que vergonha. Nossa, mulher eu consigo de graça, homem eu consigo de graça. E não é sobre isso que se trata. Bom, entendendo isso, a gente viu que era preciso combater os estigmas da profissão, o tabu sobre o sexo e principalmente sobre o mercado adulto também. A partir daí, a gente começou a trabalhar e, cara, se manter. Eu juro, eu pensei, não faz sentido ter o Instagram. Daqui a 2 meses vai cair de novo. Não importa o que a gente faça. Se eu mudar a palavra acompanhante, botar um 4, um O, um 3, vai cair e eu não vou saber por quê. E a gente foi tentando. Cara, beleza, caiu agora. O que a gente estava seguindo? Qual era a linha? Ah, falava do site, falava sobre funcionalidades. Vamos virar, vamos transformar isso aqui então num hub de notícias. A gente vai falar sobre o Fatal Model na mídia. Caiu. O que tem mais para falar? Cara, pega relatos. Vamos falar então sobre uma questão mais sazonal. Ah, está na época do Dia das Mães? Maternidade é a profissão. A gente está chegando no verão, vamos falar sobre como é o movimento da profissão, o comportamento do mercado. Cai. É cansativo, mas né, segue o baile. A gente agora tem um tempinho que a gente está sem receber nenhuma advertência na nossa conta nem nada, porque a gente teve um trecho ali que a gente viu que era qualquer plataforma que promova encontros de cunho sexual entre adultos não é bem-vinda dentro do grupo Meta. Então a gente viu, beleza, mas vamos tentar ver se uma hora vai que cola. Aí a informação se tornou uma peça-chave. Eu falei antes que a acompanhante se sentia sozinha, se sentia julgada, se sentia perdida muitas vezes dentro da profissão, porque nem ela muitas vezes se sentia digna do seu trabalho. Pensava, poderia se sentir de fato indigna. É uma profissão difícil, a gente sabe que muitas pessoas escondem dos familiares, dos amigos com que trabalham. Então vocês imaginem uma pessoa que, sei lá, era um caso que a gente tinha que era super próximo nosso, que faturava mais de 20 mil reais por mês, tinha 20 anos de idade e nem todas as pessoas sabiam que ela trabalhava. Tinha muitos amigos de balada, o pessoal da academia, a família sabia e apoiava, mas se é uma pessoa, né, fora da profissão, outra pessoa dentro. Que médico que esconde a sua profissão, gente? Que advogado que deixa de falar sobre o seu trabalho? Que engenheiro que deixa de falar sobre o seu trabalho? Enfermeiro? Isso é uma parte do que a gente é. Então a gente entendeu, cara, a gente nunca vai mudar o pensamento da sociedade enquanto a gente não mudar o pensamento das acompanhantes a respeito do próprio trabalho. E aí a gente iniciou todo um processo. A gente criou o Fatal Blog, que é um blog, né? Mas onde a gente fala sobre o mercado como um todo e, principalmente, dicas sobre a profissão. Então, lá em cima, né, a gente está falando sobre 4 passos para contratar uma acompanhante para quem tem curiosidade e nunca contratou. A gente fala ali sobre prevenção ao IST, como tratar uma acompanhante principalmente, porque não é porque você está pagando para estar com aquela pessoa que pode fazer o que quiser sem ter um acordo prévio ou que vai tratar ela de qualquer forma. Sobre Lei Maria da Penha, porque a gente sabe que existem casos de violência também e como as pessoas podem se proteger. E a gente também criou um canal no YouTube que eu falei que a gente perdeu, a gente está retomando ele agora, que é incrível o conteúdo que a gente faz por lá. A gente fala sobre todas essas coisas de uma forma mais descontraída e com pessoas, para que os acompanhantes possam se enxergar nessas pessoas. E assim o Fatal Model deixou de ser uma plataforma de anúncios e se tornou também uma plataforma de educação. Dito isso, a marca ganhou um rosto. A Nina Sag já era uma pessoa que era colunista do nosso blog, contava sobre as experiências dela, e a gente foi se aproximando, viu que tinha potencial, a história dela é muito interessante. A Nina é uma pessoa que estudou o mercado antes de ingressar nele, então ela já estava pensando em atuar, mas ela falou, cara, peraí, vou olhar como funciona isso, vou ler sobre quem já trabalha com isso e vou ver como isso funciona. A partir daí, ela deu um passo adiante e começou a atuar. A Nina começou com textos, depois a gente convidou ela para fazer umas pontinhas no YouTube. E a gente viu que era uma pessoa fantástica, que se comunica de forma excelente. E falou, cara, para botar a cara na rua, a gente vai precisar de um rosto que nos represente. Porque não dá para o Fabrício, que não é acompanhante, botar a cara a tapa e falar, uhul, né, acompanhante, se cadastre no Fatal Model. Tem que ser alguém que vive essa realidade.
E eu gosto muito da Nina porque ela quebra vários estereótipos. Primeiro, a Nina tem 39 anos. E ela ainda atua na profissão. A Nina é mãe. E quando a gente fez o convite para que ela fosse porta-voz da marca, ela fez uma exigência. Que ela não tivesse que parar de atender para exercer essa posição. É incrível. Ela se comunica muito bem e todas as pessoas que têm um tempinho para conversar com ela se surpreendem bastante sobre a realidade de fato do mercado e no que a gente acredita. Dito isso, a gente não fica só com a Nina. Atualmente, os nossos conteúdos são produzidos com a ajuda de influenciadores que atuam na profissão ou que atuaram na profissão, que possuem grande relevância, e que também são anunciantes do site. Então, a Bruna Surfistinha é uma pessoa que é colunista do nosso blog, já participou de alguns eventos e campanhas publicitárias do site também. O Wagner Santiago é um dos embaixadores da marca, ele está presente na listagem virtual, então no Fatal Model tu encontra companhias que realizam atendimento não só de forma presencial, como virtual também. Morena Lovatelli, que é do Rio Grande do Sul, o Gabi Speck, que é super famosinho no TikTok, fala sobre a profissão também, e mais o lado do fetichismo. A gente tem outras pessoas, como a Frida Carla, que é da Bahia, e é uma acompanhante e advogada. A gente tem a Iris, que a gente fechou essa parceria agora recentemente, a Iris aqui de São Paulo. O casal Black, que faz parte da listagem virtual também. O Tom Fernandes, enfim. Paula Assunção, que é uma acompanhante e estudante de psicologia, e ela fala muito sobre a questão da saúde mental, a dificuldade, principalmente, de encontrar um profissional da saúde mental que entenda as dores de um acompanhante e que, principalmente, não leve a terapia para um lado de vou te tirar desse lugar. A minha missão como profissional é te fazer perceber que você tem que mudar de profissão. E a Fábio, que é de Santa Catarina, e cada uma dessas pessoas tem um traço peculiar. O que eu digo traço peculiar? De personalidade. A Fábio é casada. Quem imaginou que uma acompanhante, né, teria uma vida como qualquer outra? Novamente, tornando a dizer, como um médico, como um advogado. A Fábio é casada, o marido sabe da profissão, é um dos maiores apoiadores dela. E é por causa dessas pessoas que a gente vem fazendo esse trabalho para mostrar que são pessoas comuns, é uma profissão digna quanto qualquer outra. Bom, até então aqui, a gente estava comunicando para contratante e acompanhante, certo? A gente viu que estava na hora de furar a bolha. Mas por que furar a bolha? Porque no início eu falei, o sexo é um tabu para todo mundo. Se eu ficar só falando para o acompanhante que ele não deve sentir vergonha do trabalho dele, e nem para o contratante que não tem nada de errado em contratar, e que o Fatal Model é uma plataforma segura, eu não vou mudar a realidade da coisa. A profissão ainda vai ser vista da mesma forma pelo pessoal de fora. E assim surgiu Acompanhadas, que é um podcast criado pelo Fatal Model, produzido totalmente pela gente, onde a Nina Sag é a host. E a ideia surgiu porque, numa mesa de bar, por exemplo, né, a gente conversa com pessoas diferentes. Mas quem já teve a oportunidade de conversar com uma acompanhante? Sabe? Sem ser uma conversa de cunho necessariamente sexual, mas para trocar experiência de vida mesmo. E dilemas de profissão. Gente, atendimento ao público mais raiz do que esse. É cansativo, é estressante. E o Acompanhadas, no início, ele surgiu com a ideia de comunicar somente para acompanhantes, de acompanhante para acompanhante. Então, a gente chamava advogados, a gente chamava psicólogos, a gente chamava contadores, entre outros profissionais do sexo também, mas para falar desses dilemas. A gente viu, cara, dá para ir além. Principalmente porque a gente começou a receber muito feedback de quem era entusiasta do mercado. De que não necessariamente contratava, ou anunciava, ou trabalhava como acompanhante, mas por quem se interessava. E falou assim, gente, acho que dá para falar sobre outras coisas além da realidade da acompanhante, mas bota uma acompanhante no meio para falar sobre as vivências dela. E aí o Acompanhadas se tornou um projeto de vídeo. Quem já passou por lá? Bruna Surfistinha e Débora Seco, Rita Cadillac, que já foi citada aqui antes, Maria Cândida. O episódio da Débora e da Bruna foi muito especial para a gente. Primeiro porque a gente não acreditou que ela ia, até ver ela na porta lá, né? Maravilhosa, linda. Mas principalmente porque, gente, o filme da vida da Bruna é uma parte da história do nosso país, todo mundo já assistiu e foi uma coisa que foi muito polêmica na época, todo mundo refletiu sobre a profissão e sobre como ela ingressou e como ela viveu esse mundo todo, mas
Como é que ninguém nunca tinha juntado essas duas pessoas para conversar? Quem tem a oportunidade de ganhar um filme biográfico, tipo, e conversar com a atriz que te interpretou? E ninguém nunca fez isso. O episódio é muito especial, as duas estão muito emocionadas no episódio, porque elas trocam uma ideia sobre como a Débora inspirou a Raquel, a Bruna, né, a ser uma pessoa completamente diferente, acreditar no potencial dela, e a Débora fala o quanto ela aprendeu sobre o que é ser mulher de fato com a Bruna. Então é bem legal. A Rita, a gente conversou sobre a questão da idade, como é ter um OnlyFans hoje em dia, se ela se sente hoje em dia muito mais sexy do que quando ela era uma chacrete, porque isso é possível, né? E a Maria Cândida estava lançando o livro dela na época, e tem um período muito interessante que ela fala que... Como é que ela faz para contratar no Fatal Model? Tem meninos também? Tem. E aí a Nina para o podcast e mostra para ela como funciona. É bem legal. Mas além disso, passaram outras pessoas, né? A própria Mai, Dr. Jairo Bauer, Vampeta e Edilson. É muito engraçado esse episódio, porque a gente fala um pouco sobre a vida do jogador e o papel do sexo na preparação de um jogo, gente. Eles têm uma Copa do Mundo nas costas. A Krishna, a Mara, a Maru, são pessoas também que passaram por lá. Vou dar uma acelerada porque meu tempo está... Mas o que a gente ganhou com tudo isso? O episódio da Bruna e da Débora saiu de forma orgânica na Ken, no Léo Dias, na Choquei, na UOL, no Terra e no Google Gloss. A gente não gastou 1 centavo para conseguir sair nesses veículos. E de quebra, o Google Gloss ainda botou um frame da tela com um QR Code que levava para o nosso site. Muito obrigado. Dito isso, a gente falou aqui agora sobre quem se interessa sobre o sexo de forma geral. Mas a gente sabe que muitos contratantes têm um perfil muito conservador. E o Fatal Model se destaca muito no mercado porque os acompanhantes relatam que a gente traz muito cliente qualificado, que é o cliente que respeita, que é o cliente que entende, que é o cliente que sabe conversar. Mas dava para ir além. Foi aí que o Fatal Model entrou no futebol. Claro, foram vários passos, tá? A gente começou com times bem menores mesmo, e com muita paciência, muita negociação, muita paciência novamente, a gente conseguiu ir entrando aos poucos. Já patrocinamos o Brasileirão Série C, Série B, conseguimos ações em alguns jogos na Série A, e hoje em dia nós somos um dos, se não o maior patrocinador da Série B do Brasileirão. Somos patrocinadores do Paysandu, do Sampaio Corrêa, do Ponte Preta, do Vitória. Enfim, são tantos times que eu não sou do futebol, então não vou seguir citando porque eu vou me complicar aqui. Mas, né, repercussão na mídia novamente. A gente está falando ali sobre um site de acompanhantes saindo no GE. E no início, a primeira vez que isso aconteceu, a gente ficou, meu Deus, a gente conseguiu. E depois virou rotina e subiu para a cabeça. Não, brincadeira. Mas é muito legal ver assim, a carinha da Nina, sabe? Às vezes na capa do GE lá, falando sobre isso. Claro que nem tudo são flores, né? Quando a gente faz esses movimentos, tem muita gente que não gosta. E que faz um escarcéu, e que fala que vai entrar na justiça, e que a família, a moral e os bons costumes. E em fevereiro, a gente anunciou o nosso patrocínio com Vitória, que é um clube da Bahia, e nós somos o maior patrocinador da história do clube a fazer um investimento nas mangas. Hoje em dia, nós já ocupamos o peito do uniforme deles, mas na época, nós anunciamos como patrocínio na manga. E aí, um apresentador local teve a brilhante ideia de se manifestar a respeito do que tinha acontecido. O vídeo tem umas imagens bem desconfortáveis, porque ele emite a opinião dele a respeito disso, mas eu queria que vocês dessem uma olhada para entender o que a gente passa todos os dias e o preço que a gente paga. Tem áudio? Foi. Nessa sexta, dia 10 de fevereiro de 2023, eu e 1,5 milhão de pessoas que trabalham como acompanhantes no Brasil fomos vítimas de preconceito em televisão aberta. Meu amigo, olha, eu nunca pensei que eu pudesse ver uma cena dessa. Por quê?
Será que eu, uma filha, uma mãe, uma profissional reconhecida pelo Ministério do Trabalho, mereço isso? Vem cá! Venha! Venha! Ele fazia isso enquanto a imagem da Nina aparecia na tela. Não dá mais. Por muito tempo, eu e os meus colegas fomos marginalizados. Fomos tratados como invisíveis. Ou pior, fomos vítimas de violências verbais, físicas e até mesmo vítimas de assassinatos. As declarações do apresentador Uziel Bueno nessa sexta não são apenas um retrato fiel de pessoas retrógradas e misóginas. Elas representam o estigma da opressão e a intolerância contra nós mulheres e profissionais acompanhantes. Aqui no Esporte Clube Vitória, eu fui recebida com respeito, segurança e dignidade. Nosso contrato histórico ajuda a quebrar paradigmas e mostra que todos nós que trabalhamos dentro da lei somos protagonistas da própria história. Esse patrocínio não é sobre dinheiro, é sobre respeito. Respeito com a minha imagem, respeito com o meu trabalho e respeito com todas as pessoas que trabalham como acompanhantes e que são vítimas de discriminação e ofensas. Eu tenho esse direito. Vamos erguer a nossa voz contra a cultura da ofensa, da violência e do preconceito. Vista comigo essa camisa. Isso precisa acabar. Não tem vergonha mesmo, é? Olha, tira esse negócio daí! Sai, tira, tira, tira! A gente está processando esse cara. Não vai ficar assim. Meu tempo acabou, gente. Sinto muito. Eu tinha mais um vídeo para mostrar. Tem uma ação de verão vindo aí. A gente conseguiu fechar um quiosque no Rio de Janeiro, na frente do Copacabana Palace. A gente está realizando ações para levar acompanhantes, para mostrar para todo mundo que a profissão existe. Mas uma coisa só que... Pode continuar? Uma coisa só que eu queria dizer é que me deixa muito desconfortável quando a gente fala sobre o Fatal Model e quando sai na mídia, às vezes, como plataforma de acompanhantes de luxo. A gente nunca usou essa palavra. A gente nunca se colocou dessa forma. A gente não concorda com esse termo. Porque o que é o luxo? É muito subjetivo para cada um. Então, a Nina fala para a gente que muitas garotas falam assim, eu sou de luxo. Por quê? Porque eu cobro tanto. O que se oferece? Sabe conversar? Debater filosofia, política? Usa roupa cara? Isso é luxo? Então, a gente dá a liberdade para que as pessoas possam colocar o valor que for dentro da plataforma. Claro, não vai trabalhar de graça, né? Mas por isso que a gente não concorda com esse termo e não se posiciona desse jeito. Outra coisa que é interessante é a nossa comunicação novamente. Eu não sei como ficou aqui na tela, mas as nossas cores são coral, laranja e roxo. A gente quis fugir do preto, do vermelho, de tudo que é esperado do rosa, porque o rosa remete à questão da mulher, que só a mulher é acompanhante. O vermelho, a questão do sexo e sexualidade, a gente não vende só isso. A gente não, Fatal Model não é sobre isso, é sobre respeito. Então, quando a gente refez a nossa identidade, a gente pensou em ir para esse lado e mostrar para as pessoas que um profissional do sexo não é só sexo. Gente, eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado.